Vamos para o bloco 4 do nosso programa Nós por Nós Mesmos, com Eugênio Corporza. Bom, no início dos anos 60, pelo menos aqui em São Paulo, nas academias poucas que se tinham, existia um padrão de treinamento que todo mundo fazia, né? Não existia esse tipo de programação individual. Tinha um programa inicial de treinamento, que consistia em fazer um aquecimento geral completo, que era o clean and jerk, né? O levantamento, o press, o arremesso, né? O arremesso, né? Pegava a barra do chão, punha até o peito num movimento só, fazia a extensão total do braço, desenvolvia, não impulsava, desenvolvia e descia até o chão normalmente. Fazia lá 3 séries, normalmente de 10 repetições, era o aquecimento. E depois se passava ou para treinar as pernas inicialmente, ou, como a maioria fazia, treinava o corpo superior primeiro e depois fazia a perna. A explicação é muito simples. Como nós não tínhamos máquinas, ou quase não existiam nenhum aparelho, eram só barras, suportes e bancos, né? Eventualmente algum puxador de teto, que a gente chama de puxador de teto, né? Eventualmente, nem todos tinham, a base, né, do corpo, que são as pernas, trabalhavam em conjunto. Então você fazia lá o aquecimento completo, né, o clean and jerk e tal, e depois você fazia, por exemplo, o ombro. Era o primeiro que vinha, era o ombro. Já havia uma atenção especial com a articulação do ombro, né? Interessante, tem gente que hoje esquece disso, né? Então fazia o ombro primeiro. Por quê? Porque quando ele estava fazendo o press em pé, né, o press militar, como chamava, né, o desenvolvimento em pé pela frente, ele estava também treinando indiretamente a perna, porque havia nos últimos movimentos a impulsão com a perna. Depois ele passava para outros exercícios também em pé, por exemplo, a rosca para o bíceps, né, em pé, o tríceps francês com a barra atrás, que é em pé também, né? E assim sucessivamente. Então as pernas já também iam participando no movimento, era algo como se chama hoje funcional, né? Porque todo o atual conhecimento que diz do core, né, também era solicitado, abdômen, glúteo, coxas, oblíquo, né? Toda a estrutura da parede abdominal era trabalhada. E todo mundo treinava assim. E no final se fazia então o agachamento, a panturrilha, a coxa, a panturrilha, o abdominal. E se fazia também exercício para pescoço, né? Coisa que o pessoal hoje não faz, não sei porquê, mas não faz. Mas o pescoço no final também entrava, e o abdominal também. O abdominal geralmente era feito na barra fixa, na elevação de perna. Os caras cresciam, ficavam fortes, sem whey, sem whey e sem droga, né? Sem droga. Treinava-se 3 vezes por semana, dia sim, dia não, o corpo inteiro, em sessões que demoravam às vezes, conforme o atleta for avançando no seu condicionamento, chegava a treinar 2 horas, às vezes 3 horas, 3 vezes por semana, né? Então, e no dia seguinte era o dia de descanso. Então hoje é dia de treino, não é como hoje é todo dia de treino, não. Naquele tempo tinha o dia de treino. E previamente se preparava, se alimentando bem, já sabíamos da necessidade da energia para treinar no dia seguinte, então se preparava o corpo comendo uma quantidade maior de carboidrato, né? Muita banana durante o dia. Aliás, o famoso X-mico, né, dessa época, o pãozinho que você abria com o dedo e enfiava uma banana lá dentro e comia, era o pré-treino, né? Esse era o pré-treino. E funcionava, né? Funcionava. Com queijo. Com queijo, eu me lembro do X-mico, porque X é com queijo, né? Mas o mico é a banana, né? Então, e também se fazia isso com aquele chocolate diamante negro da Lacta, né? Você também colocava dentro de uma banana. E tem lógica, porque é energia imediata quase, né? Ela entra na corrente sanguínea rapidamente como glicose, fornecendo energia, né? Então até hoje, se alguém quiser fazer isso para ter energia de pré-treino, aí uma dica do old school, que se fazia simples, barata, que pãozinho, né? Pãozinho é barato, banana ainda é barata, né?
O chocolate eu não sei, porque faz 800 anos que eu não como chocolate, né? Pelo menos não tenho visto mais. Mas o X-Mico é barato. E isso no pré-treino, né? É o que se fazia no pré-treino. No pós-treino, geralmente, é uma batida de ovos inteiros com leite e mel. Você diz é com casca e tudo. Alguns punham a casca, mas a maioria não. A maioria era sem a casca. Ou então, alguns faziam também o caracu com ovo batido, né? Aí o cara ficava mais doidinho um pouco também, né? Porque tem ovo do caracu, né? Caracu, quem bebe caracu fortifica, dizia a propaganda antigamente, né? E não sei nem porque a caracu, na época, já não pegou esse pessoal para fazer divulgação. Se usava muito, era uma coisa que nem o whey hoje. Todo mundo tomava caracu. Eu não bebia caracu. No pós-treino? No pré-treino. No pré-treino. Tem gente que fazia isso em casa de manhã bem cedo, batia 2 caracu com ovo e ia treinar. Então já chegava meio bebinho na academia. A minha mãe conta que quando ela era pequena ela era muito magrinha. A minha avó dava caracu com ovo de pato. Caracu com ovo de pata era também bastante comum. O acesso a ovos de pata e ovos galados, né, era bastante mais simples naquele tempo, né? E o leite era a grande fonte de proteína que a gente tinha, além dos ovos, né? Os ovos era a grande fonte de proteína, não havia outras fontes mais baratas, inclusive. A carne vermelha sempre foi muito cara, né? Relativamente cara, então não se comia tanta carne vermelha, comia muito miúdo também, né? Rim, fígado, coração. A gente comia muito miúdo na época. E a gente notava, e hoje a gente sabe por quê, né? A gente notava que quando você comia carne vermelha, você tinha uma energia fantástica, se sentia maior, mais forte, né? Mais poderoso. E era por causa da creatina, que a carne vermelha e os miúdos, principalmente, tem muita creatina, né? Natural. E você sentia isso, era creatina. Então vamos para os anos 60. Tá. Beleza, temos a Espartaco, mas daí tem uma opção de outras coisas que aconteceram. Você começa a entrar como em 63, como eu disse no bloco anterior, em 63 eu fundei a academia, né? E os procedimentos eram esses, treinar 3 vezes por semana, como eu já expliquei há pouco. Em 64 veio... Precisa entender o seguinte, que em 63... ninguém sequer sonhava que um dia a academia fosse um local que poderia gerar emprego para quem quer que fosse, menos ainda para professor de educação física. Eles estavam restritos às escolas, colégios, às redes públicas, né? As poucas associações esportivas da rede pública. Esse era o lugar do professor de educação física, principalmente nas escolas, colégios e tal. E a academia era uma coisa para ferreiro, né? Eram os ferreiros que se centralizavam lá. E ninguém jamais sonhou, no início dos anos 60, de que isso pudesse tornar uma grande oferta de emprego para profissionais da educação física. Menos ainda para eles, que dirá gerar emprego de tipo recepcionista, alguém para fazer limpeza, manutenção. Isso também era feito tudo pelo dono da academia ou pelo pessoal que treinava. A ponto de que nessa época a gente trabalhava durante o dia e a academia era aberta oficialmente à tarde, quando você saía do serviço. Mas e a chave ficava em algum ponto, geralmente um bar, uma lanchonete, uma padaria, coisa assim, próxima, às vezes embaixo ou do lado, onde o pessoal que treinava durante o dia pegava a chave, abria, treinava, muitas vezes sozinho, né, sem orientação do professor, que não existia. E depois guardava tudo, fechava e o outro vinha um outro, às vezes tinha um grupinho de 2, 3, treinavam, então era assim que funcionava. Então ela não era lucrativa? Não, você não conseguia viver mal e mal se conseguia pagar o aluguel, né? O aluguel, a luz, a água. O funcionamento não existia, pelo menos na maioria das academias, eram poucas academias, né? Hoje nós temos aqui, onde eu resido aqui no raio de 500 metros, umas 40, 50 academias. Naquele tempo, se existiam muitas em São Paulo, eram 10, 8 talvez, né?
Em Santo Amaro só tinha o Espartaco, depois teve o Renato Corda na frente. Que eu saiba, nenhuma delas tinha um horário estipulado. À noite, sim. À noite tinha horário para abrir, quando chegava o dono da academia, né? O pessoal mais assíduo, né? E aí tinha o treinamento. Fora isso, não tinha um horário, porque a chave ficava em determinado lugar, o pessoal podia treinar durante o dia, vinha, às vezes formava um grupinho, treinava, abria, fechava e voltava. Só em 65, mas 2 anos depois de ter aberto a academia, que começou a dar uma certa lucratividade, né? Mas você pôde viver só dela? Não, ainda não exclusivamente, fazia alguns outros trabalhos assim, mas eu me lembro que uma época eu trabalhei com o Peter Hellinger, que fazia travessia em cabo de aço com bicicleta, e eu montava os cabos, né? Lá a 100 e poucos metros de altura eu montava os cabos para ele andar, né? E eu fiquei um tempo trabalhando, então a gente fazia umas coisas assim, né? Também porque eu gostava. Mas depois, com o meu casamento, né, e um pouco antes disso, aí eu comecei a colocar uma coisa mais comercial, mais profissionalizada. Seu casamento em 67? 67 eu casei, Então, antes de chegar no casamento, 64, golpe militar, como é que foi a tua atividade política durante esse período? Nesse período eu sempre li muito, né? Li muito, devorava livros e livros. Primeiro que o acesso à televisão era pouco e não havia em mim esse gosto pela telinha, então na minha casa se lia muito, então eu li toda a coleção do Jorge Amado, que é um conhecido, digamos, comunista, né? E Subterrâneos da Liberdade, né? Aqueles 3 volumes. Li Kuovaz, aqueles livros religiosos, 10 Mandamentos. O próprio Espartaco, o nome Academia Espartaco, surgiu em função de eu ter lido o o romance Espartaco, nas 2 versões. A versão política social, que faz uma crítica à sociedade romana, mas usando nos dias atuais, e a outra que é a história que se passou no filme, que é muito mais um romance do que propriamente uma crítica social. Bom, eu, como eu já era militante da Juventude Operária Católica... Desde muito cedo, desde 1959, por aí eu já militava. E era também militante antes do JEC, Juventude Estudantil Católica. Então sempre estive envolvido em movimentos sociais, né? Além do que, como eu lia muito, acabou me aparecendo em mãos livros de cunho socialista, né? E eu me tornei um simpatizante, né? E quando veio a ditadura militar, o golpe conforme o pensamento de cada um, de 1º de abril ou de 31 de março, aí evidentemente foi um grande choque para todos nós, a maioria dos jovens, né? E porque nós, em aquela época, com a saída, com a entrada do Jango, né, que era um homem de esquerda, mas com uma visão muito aberta, muito internacional, um homem respeitado, culto, né, a gente via grandes perspectivas futuras para o país. E aí, com a ditadura não trouxe grande progresso para nenhum país do mundo que eu conheça, né, a gente teve uma frustração muito grande. E houveram então os movimentos estudantis, movimentos operários, e começou a haver também um movimento de guerrilha urbana e guerrilha rural. A minha participação nunca foi focada em terrorismo, né? Porque nós éramos radicalmente contra qualquer ação de terrorismo. Porque a gente acreditava o seguinte, que o nosso pensamento era mais no sentido de fazer com que a população se simpatizasse com o nosso pensamento, a nossa posição política, social e econômica. E não que fosse contra. E o ato terrorismo sempre coloca a população contra, mesmo porque o status quo, né, o governo, o poder, ele mesmo que isso não seja verdadeiro, ele coloca como assim, né? Então, houve aqueles sequestros, houve atos em que morreram
pessoas que estavam ali por acaso, tá? A gente era contra atos de terror. Mas eu me lembro que eu fiz transporte de equipamentos para o Nordeste, eu tive lá uma época em focos de início de guerrilhas, né? E muitos amigos meus foram presos, alguns foram mortos. Zé da Caatinga. Zé da Caatinga era uma figura. Zé da Caatinga não era um cara apolítico, porque ele não sabia nem o que era isso. Mas ele era o típico do cara que foi recrutado para a guerrilha rural, na época, porque ele morava um tempo nas Caatingas, que é aquela zona com aquela vegetação, fauna, vegetação típica da região nordestina, de certas regiões nordestinas, onde tudo seca, né? Tudo seca e aparentemente fica sem vida. E depois, com as chuvas, da temporada de chuva, aí vira aquele universo maravilhoso de fauna e flora, etc. E ele vivia disso, ele colhia, nessas épocas, ele colhia os produtos daquilo lá e revendia na época da seca na cidadezinha lá. E ele era um cara muito, assim, muito apegado à natureza, né? Ele, uma vez eu sentado conversando com ele fumando lá um cigarrinho de palha, tomando uma cachaça, eu falei assim, pô, quer dizer que então, Zé, morre tudo? Isso eu lembro bem, morre tudo então? Não morre nada, tá tudo vivinho, é só chega a chuva, pronto, fica aquele mar de coisa linda, aquele negócio, só ter uma... Quer dizer, então eu simbolizando isso, eu vi que está tudo vivo, nada morre, né? Basta um incentivo, um esforço, enfim, aquilo lá me deixou bastante motivado, né? Com o povo, né? O nosso povo. Que entrou um período negro, né? E foi um período muito negro do nosso país, muito negro mesmo, né? Houve muita perseguição. Imaginei, se nós não poderíamos estar reunidos aqui agora falando disso. Eu ia ser preso, no mínimo torturado, quando não morto. Você teve que fugir? Eu tive que me ausentar de alguns amigos, porque como nós tínhamos, chamava-se aparelho. Isso aqui, por exemplo, nós estamos reunidos aqui, é um aparelho, é a casa de alguém, ou de um conhecido, então a gente se reúne nas reuniões. Então eu tive que me ausentar desses aparelhos, desses locais, e tive que me afastar de certas pessoas, porque havia uma comunicação muito bacana, e funcionava, que evitava que as pessoas fossem presos, quadros, né? Cada um era um quadro, que os quadros fossem presos, porque claro que iam ficar desfalcados. E então havia uma comunicação, olha, afasta de fulano e ciclano que eles já estão sendo perseguidos aí, ou estão sendo procurados, né? Então a gente saía desses caras, para não dar um dominó na coisa, né? Pegando e rolando. Você não chegou a ser preso? Não, nunca cheguei. Tive a sorte de não acontecer isso. Se bem que na minha academia, lá em Santo Amaro, nessa época, 65, 67, até final dos anos 60, né? Tinha muita gente dos dois lados que treinavam lá. Tinha um cara lá que era um investigador que trabalhava junto com o Fleury. Nossa. E que treinava junto com o Mr. X, que era um terrorista. Que coisa louca. E o Zé Oprim, que era um violonista nordestino. O Zé Oprim era o famoso Mr. X, ele era um terrorista. LN. Mas isso, claro, eu sabia dos dois. E eu tomava um banho junto depois do treino. O Zé Oprim sabia dele, mas o outro não sabia. E tanto é que o Zé Oprim, ele conseguiu muita informação com o cara e depois ele conseguiu fazer ações, né? Mas o Fleury não conseguiram pegar, não. Pegaram o Marighella, contrário, né? Fizeram o contrário, pegaram o Carlos Marighella. O seu aluno era da Helene, então? Da Aliança Libertadora, Ele era da guerrilha urbana, né? Mas já caminhando para a guerrilha rural. Ele foi preso depois, sofreu muito, a esposa dele foi
estrupada na frente dele, né? Aquelas coisas todas, que era bem corriqueiro fazer isso. Mas finalmente ele foi se libertado, já depois de alguns anos. Consta que ele não entregou ninguém. Libertaram, porque também não tinham conhecimento claro das ações dele, né? Como não abriu nada, né? E aí ele voltou para o Nordeste. Morava aqui embaixo. Mas era ele e muitos outros. O Quaresma, por exemplo, que hoje acho que é desembargador, ele era juiz, mas também participou desses movimentos todos, né? Eu nunca tive uma participação muito direta, porque eu sempre evitei o meu grupo, o meu pessoal evitava qualquer ação terrorista. A gente era contrário. Porque eu venho do Partidão, né? Partidão eu militava no Partidão, né? Você era do Partidão? Eu era do Partidão. E aí depois a meia turma rompeu com o setor do Partidão aqui da Zona Sul.